E os nossos telespectadores aqui do Notícia da Manhã sempre enviam mensagens para a gente pedindo ajuda em relação à limpeza de locais públicos, como as ruas e praças de Teresina. É o trabalho aí de capina e também de varrição. E nesse período de chuva, né, é bem mais comum o aumento do mato nas ruas e praças. Então, pensando nisso, hoje nós vamos trazer aqui uma entrevista ao vivo com o coordenador do projeto Lixo Zero da capital para tentar explicar aqui quanto que é responsabilidade do poder público, quando é de responsabilidade da população, como nós moradores podemos ajudar e também como a gente pode recorrer, né? Onde a gente procura ajuda. Então, mais detalhes, vamos falar agora ao vivo com a nossa repórter Gorete Santos. Oi, Gorete, bom dia para você, minha amiga. Traz essas respostas para a gente. Bom dia, Neyara, a você e a todos. Olha, embora o programa Lixo Zero, né, tenha sido criado há praticamente 7 anos, justamente para poder trazer uma qualidade maior para a gente, saúde, né, porque afinal, limpeza, saúde na capital, mas infelizmente a gente ainda vê muita sujeira pelas ruas. Quem vai nos ajudar a explicar tudo isso é o Juliano Pacheco, ele que é coordenador do programa, trazendo as explicações para a gente, começando por tirar a dúvida dessa questão de quando que é uma responsabilidade do poder público a limpeza e quando também é uma obrigação da população em se tratando de ambientes públicos, né? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, realmente é preciso ter esse entendimento de que muitas vezes parte da situação é responsabilidade do munícipe e parte vai ser do poder público. Por exemplo, a parte de limpeza das calçadas, de modo geral, realmente cabe aos moradores das suas residências, dos munícipes em si. Agora, em outras áreas, canteiros centrais, em áreas mais extensas, aí não, já cabe ao poder público fazer. Especificamente, quando até houver um problema, já adiantando essa informação, eles podem estar procurando a SAAD da sua zona, fazer a reclamação de se tiver uma situação assim. Periodicamente são feitas limpezas públicas, o prefeito ele sempre tem essa preocupação, porque tem gerado vários problemas, não só a parte da limpeza, mas também com a questão de capina, de poda, de descartes irregulares. Então ele está sempre com essa atenção e nos dando esse direcionamento para focar a atenção nisso. Se isso ocorre na rua, né? Porque muitas vezes o mato cresce na própria via. Nesse caso, a responsabilidade da prefeitura. Exatamente. Quando for via pública mesmo, aí já é a prefeitura. Agora, calçadas, em áreas próximas, terrenos particulares que às vezes não estão murados, cercados, a lei dá um amparo para que os munícipes sejam responsáveis. Todos os proprietários têm que murar, cercar e cuidar dos seus terrenos. E aí entra também essa atuação do programa Lixo Zero no sentido de autuar também as pessoas caso não cumpram, né, com essa obrigação. Inclusive a gente tem aqui, Juliano, essas multas, né, que são colocadas pelo programa, que elas vão de leve até gravíssimo. E aí varia, Neyara, de R$ 407 até quase R$ 5.000. A gente vai trazer aqui para vocês, ó, detalhadamente. A multa leve é de R$ 407,48, a grave é de R$ 1.018, muito grave, R$ 2.037 e gravíssima, R$ 4.074. Eu queria que você explicasse para a gente em quais condições se caracteriza, né, cada uma dessas multas. O que é considerado, por exemplo, um caso leve? Pronto. Em primeiro lugar, o nosso programa ele sempre tem um viés educativo, então nós sempre buscamos orientar e explicar as informações de modo geral, o descarte, as orientações devidas. Esses cenários que já chegam a uma atuação, já são cenários que não há como fazer algum tipo de orientação ou correção desse cenário. Uma multa, no caso, uma penalização leve, melhor dizendo, ela seria uma pequena quantidade, um pequeno resíduo, certo? A graduação dela vai aumentando tanto pela quantidade como pelo tipo de material. Vou dar um exemplo assim, um lixo hospitalar, independente da quantidade, ele já seria de uma gravidade maior para cima, porque é um tipo de resíduo específico. Um material de construção, por exemplo, descartado devidamente, ele gera problemas e impactos ambientais. Então, de novo, de acordo com a quantidade e o tipo de material é que nós vamos fazendo a apuração e graduação, sempre avaliando caso a caso. A gente vê a reclamação da Maria, né, no bloco anterior do programa, falando uma grande quantidade de lixo, inclusive com animais mortos, aqui no centro da cidade, na Olavo Bilac com a Magalhães Filho, se não me falha a memória. Nesse caso, qual que deve ser a ação? Bom, inicialmente o nosso programa, ele sempre quando recebe essas denúncias, a gente sempre gosta de enfatizar, as denúncias são anônimas, as pessoas podem estar encaminhando para o nosso número de contato para que a gente possa estar verificando fotos, vídeos, áudios, qualquer informação a gente faz a apuração. Fazendo a identificação do responsável, aí nós vamos lá e como eu disse, tentamos uma orientação, às vezes uma notificação para corrigir o cenário. Em último caso, aí sim seriam as autuações. Então a gente sempre vai até o local, faz as devidas verificações e tenta dar o direcionamento, inclusive enfatizando. A prefeitura tem feito
feito as limpezas, os cuidados, as orientações e tem locais para descarte de materiais, como os PRRs, que são pontos de recebimento de resíduo, ou os PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. Mas é preciso entender que a população, de modo geral, precisa nos ajudar nessa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. É isso que a gente tenta orientar as pessoas. Se você colocar o lixo no local certo, da destinação adequada, nós resolvemos muito esse problema e diminuímos esse impacto na cidade. Juliano, pois para finalizar, coloca para a população, então, os canais, né, de acesso a essas informações, a essas denúncias, por favor. Pronto. Os munícipes podem estar entrando em contato conosco através do nosso contato de WhatsApp ou ligando diretamente, que é o 869-9402-3074, tá? As denúncias são anônimas, eles não precisam se preocupar, podem passar a informação que nós sempre vamos estar verificando, apurando e aí tomando as medidas necessárias para corrigir o cenário. Muito obrigada. Juliano Pacheco, ele que é coordenador do programa Lixo Zero aqui na capital, né? Se você perdeu, pode acessar daqui a pouco o CV Play para pegar esse contato e fazer essas denúncias diretamente. Nayara?